Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Bom, nesse vídeo vamos abordar um tema de extrema importância para a vida cristã, o sétimo mandamento, que trata do casamento e da fidelidade conjugal. Vamos explorar as implicações bíblicas e teológicas deste mandamento. Falaremos sobre a seriedade do adultério como pecado e crime. E também analisaremos passagens bíblicas que proíbem o segundo casamento, mesmo em casos de traição, abordando a importância de se manter fiel à aliança matrimonial estabelecida por Deus. Bem, então, vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 14. Não adulterarás. Esse mandamento, assim como os demais, é parte fundamental da lei de Deus e revela e trata a santidade, trata da santidade do matrimônio e da pureza sexual. O sétimo mandamento vai além da simples proibição do ato físico de adultério. Ele estabelece um padrão divino para a sexualidade humana, visando preservar a instituição do casamento e a integridade da família, pilares fundamentais para uma sociedade justa e ordenada. Sob a perspectiva teonômica, o adultério não é apenas uma ofensa entre indivíduos, mas uma violação direta da lei de Deus e uma ameaça à ordem social. O casamento é uma aliança sagrada instituída por Deus, e o sétimo mandamento protege essa aliança. O sétimo mandamento ordena essa aliança. A pureza ordena a fidelidade a essa aliança. A pureza sexual dentro do casamento não é apenas um requisito moral, mas também uma questão de fidelidade ao pacto com Deus. A fidelidade conjugal é um reflexo da fidelidade de Deus para com o seu povo. E a violação dessa fidelidade através do adultério é uma afronta direta a Deus e a sua ordem estabelecida. O casamento é uma instituição feita diretamente por Deus no Éden. Gênesis 2:24. Ele não é simplesmente uma união baseada no desejo humano ou um contrato social, mas uma aliança sagrada firmada diante de Deus e fundamentada em suas ordenanças imutáveis. O casamento reflete a própria natureza do relacionamento entre Cristo e sua igreja, como descrito em Efésios 5:22-33, onde a fidelidade, o amor sacrificial e a honra são centrais. Por essa razão, a preservação da santidade do casamento é fundamental tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Bem, o casamento é uma aliança de caráter religioso e legal, não um mero contrato. O casamento é algo que envolve diretamente a lei de Deus. Em Malaquias 2:14-16, Deus repreende os homens de Israel por tratarem o casamento com leviandade
e por quebrarem suas alianças matrimoniais, declarando que ele é testemunha entre eles e suas esposas. Isso reforça o caráter sagrado do casamento, que é regulado não por normas sociais flutuantes, mas pelos padrões eternos de Deus. Essa aliança é o que dá ao casamento a sua estabilidade e proteção. Quando as sociedades começam a ver o casamento apenas como um contrato civil, elas relativizam sua importância e acabam por erodir a integridade dessa instituição. A lei de Deus fornece os parâmetros para manter essa aliança forte, garantindo que o casamento seja respeitado e honrado. Bem, o adultério não é apenas uma transgressão pessoal ou moral, mas uma violação da aliança com Deus. A infidelidade no casamento representa uma ruptura de um pacto que foi estabelecido diante do Senhor. O adultério é particularmente grave, porque ataca diretamente a estrutura de autoridade estabelecida por Deus. Ao trair o cônjuge, a pessoa não está apenas traindo o parceiro, mas desafiando a autoridade de Deus que sancionou o casamento. Em Levítico 20:10 e Deuteronômio 22:22, a pena que Deus define e ordena contra o adultério é uma punição severa, porque a sua gravidade ameaça e subverte a ordem moral estabelecida por Deus. A estabilidade e a santidade do casamento são cruciais para a ordem social. O casamento é o alicerce de todas as instituições sociais, porque ele é o lugar onde a autoridade, a responsabilidade e os valores são transmitidos às próximas gerações. Um casamento forte e saudável é a base de uma sociedade justa e moral. E é por isso que o sétimo mandamento é tão importante para a saúde coletiva. Quando o adultério e a impureza sexual se tornam prevalentes, a sociedade sofre um colapso moral que, inevitavelmente, resulta na desintegração de suas instituições. Historicamente, quando as culturas se desviam da visão bíblica do casamento ou do padrão da lei de Deus com relação à união entre homem e mulher, elas começam a se fragmentar. A destruição da família leva à destruição da comunidade, pois os valores não são mais transmitidos de maneira eficaz e a autoridade parental é enfraquecida. Portanto, proteger a santidade do casamento, conforme estipulado no sétimo mandamento, é essencial não apenas para a vida pessoal, mas para o bem-estar de toda a sociedade. A pureza sexual dentro do casamento é uma expressão direta da fidelidade à aliança com Deus. Assim como Deus é fiel à sua aliança com seu povo, os cônjuges devem ser fiéis à sua aliança matrimonial. A pureza sexual não é uma questão de preferência individual, mas uma exigência da lei de Deus. O casamento é uma representação terrena da aliança entre Cristo e sua igreja. E a fidelidade conjugal reflete a fidelidade de Cristo. Dessa forma, qualquer transgressão contra a santidade do casamento é uma violação não apenas contra o cônjuge, mas contra a própria imagem de Cristo. Essa visão sublinha que o mandamento "não adulterarás" não se restringe ao aspecto físico do relacionamento, mas também abrange o compromisso emocional e espiritual dentro da aliança conjugal. O adultério intencional, a luxúria e a pornografia
são violações do sétimo mandamento, pois comprometem a santidade e a exclusividade da relação matrimonial. A perspectiva teonômica sobre a santidade do casamento trata essa união como uma instituição divinamente ordenada, cuja preservação é fundamental para a estabilidade espiritual e social. A fidelidade conjugal é mais do que um dever moral, é um reflexo da aliança que Deus estabeleceu com seu povo. E, por isso, deve ser protegida vigorosamente, tanto no âmbito pessoal quanto no civil. O adultério é tratado pelo padrão da lei de Deus tanto quanto um pecado, quanto como um crime que deve ser punido pelas autoridades governantes segundo a lei civil na Escritura, no Pentateuco. A infidelidade conjugal destrói as bases da confiança e da ordem social. E por isso, o adultério deve ser punido com a pena capital, conforme ordenado e prescrito pela lei de Deus. Essa severidade sublinha a gravidade do ato e a necessidade de proteger a pureza da família e a santidade do matrimônio. O adultério é não apenas um pecado de ordem pessoal e espiritual, mas também um crime social que compromete a santidade do casamento e destrói a estabilidade da família, uma das instituições fundamentais da sociedade. Ao quebrar a aliança matrimonial, o adultério fere diretamente o pacto estabelecido sob a lei de Deus e, como tal, requer uma punição que reflita sua gravidade. As Escrituras são claras ao tratar o adultério como um pecado que merece a pena de morte. Em Levítico 20:10, lemos: Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Esse versículo estabelece uma diretriz inequívoca. Tanto o homem quanto a mulher que cometem adultério devem ser executados. A razão para isso não é apenas a transgressão contra o cônjuge, mas, acima de tudo, a violação de uma ordem divina que protege a integridade da família e da sociedade, e cuja aplicação, no âmbito da lei civil, é pena capital. O adúltero e a adúltera devem ser executados impiedosamente, sem qualquer misericórdia por parte dos juízes ou magistrados. Bem, a destruição da fidelidade conjugal é um ataque à própria estrutura da aliança que sustenta as instituições ordenadas por Deus. Essa mesma penalidade é reiterada em Deuteronômio 22:22. Quando o homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Aqui, a prescrição da pena capital também tem uma dimensão social, a eliminação do mal do meio do povo. A transgressão do adultério é algo que contamina a comunidade como um todo e, portanto, a punição visa preservar a santidade e a justiça entre o povo de Deus. O adultério não é apenas uma questão moral ou ética, mas uma violação da ordem pactual.
O casamento, como aliança, tem implicações profundas para a ordem social. Quando essa aliança é quebrada, a confiança e a fidelidade, que são fundamentais para a coesão social, também são destruídas. Em Provérbios 6, 32 a 33, Salomão descreve a profundidade da desgraça que acompanha o adultério. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, 32 a 33. Esse texto destaca o impacto profundo e duradouro do adultério. Não é apenas uma ofensa momentânea, é uma transgressão que deixa marcas permanentes tanto no transgressor quanto na sociedade em que ele vive. O vilipêndio e o opróbrio, que nunca se apagam, indicam que o adultério traz vergonha e desonra duradouras, afetando a integridade pessoal e comunitária. A aplicação da pena capital para o adultério não é apenas um princípio teórico, é uma necessidade prática para a manutenção da ordem social e a preservação da justiça bíblica. Quando uma sociedade relativiza ou minimiza o adultério, ela abre as portas para a destruição da família, que é o alicerce de qualquer civilização. A desvalorização da fidelidade conjugal leva a uma cadeia de transgressões que enfraquecem a moral pública ou social, promovem a promiscuidade e resultam na degradação de valores essenciais. A penalidade do adultério na lei de Deus tem o objetivo de proteger a instituição familiar e garantir a justiça no relacionamento conjugal. O desprezo pelo sétimo mandamento leva a uma decadência moral que compromete não apenas os relacionamentos pessoais, mas toda a estrutura de autoridade dentro de uma sociedade. Assim, a pena capital, ainda que vista como severa, é justificada pela gravidade da ofensa e pelo impacto destrutivo que o adultério tem na ordem social. O governo civil tem o dever de aplicar a justiça de Deus em todas as áreas que lhe competem, inclusive com relação à violação do pacto do casamento, da aliança conjugal. O magistrado civil, como servo de Deus, Romanos 13:4, é responsável por assegurar que a justiça divina seja aplicada de forma adequada, inclusive impondo a pena de morte em casos de adultério, conforme prescrito pela lei mosaica. A ausência de tal punição enfraquece a noção acerca da autoridade divina sobre a sociedade e promove o caos moral. Embora o Novo Testamento não faça referência direta à aplicação da pena capital para o adultério, a gravidade do pecado permanece inalterada. Em João 8, 3 a 11, a famosa história da mulher adúltera ilustra que, embora Jesus tenha mostrado misericórdia à mulher, ele não aboliu a seriedade do pecado do adultério, mas sim ofereceu a ela uma chance de arrependimento. Vai e não peques mais. João 8:11. Enquanto a Igreja deve promover a graça e o perdão, o governo civil continua a ter o papel de aplicar a justiça. A misericórdia de Cristo é oferecida aos indivíduos,
Mas a ordem social, para permanecer justa, deve se basear nas leis de Deus. O adultério é um pecado grave que também constitui um crime com implicações civis. A pena capital prescrita na lei mosaica reflete a seriedade com que Deus vê a violação do casamento. Embora o Novo Testamento apresente a graça como um caminho para o arrependimento, a lei civil deve continuar a aplicar a justiça de Deus, protegendo a santidade do casamento e preservando a ordem social. A pena capital para o adultério, conforme descrito no Antigo Testamento, conforme descrito e ordenado no Antigo Testamento, deveria e continua devendo ser aplicada por meio do apedrejamento. Esse método de execução era amplamente utilizado para crimes graves, como o adultério, porque o ato de apedrejar envolvia toda a comunidade na execução da justiça divina. O texto de Deuteronômio 22:24 é claro ao especificar o apedrejamento como a forma de punição para os transgressores da lei de Deus. Então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Esse método representava um símbolo da participação comunitária do julgamento e execução da justiça divina. A participação da comunidade na aplicação da pena capital reflete a responsabilidade coletiva de manter a pureza e a justiça dentro do povo de Deus. De acordo com Gary North, o apedrejamento, além de ser a forma prescrita por Deus, é um método eficaz e que carrega um significado importante. Em seus escritos, Gary North argumenta que o apedrejamento, como prática pública e comunitária, é uma forma de dissuadir o crime, mantendo a ordem social. Ele ressalta que a punição pública expõe o crime de forma clara, demonstrando que a sociedade não tolera a transgressão das leis divinas, especialmente em relação ao adultério, que compromete a integridade da instituição familiar e da aliança. Para Gary North, a eficácia do apedrejamento reside no fato de que ele é um método que coloca a execução da justiça nas mãos de várias testemunhas e membros da comunidade, garantindo que a sentença seja aplicada com base em um julgamento justo e em múltiplas perspectivas. Além disso, ele destaca que o apedrejamento é um meio de justiça visível e, portanto, serve como um forte elemento dissuasório contra outros crimes semelhantes. A teonomia, ao adotar o apedrejamento como uma prática de justiça capital, entende que esse método vai além de uma simples forma de execução. O apedrejamento carrega consigo o simbolismo de que o pecado e o crime são rejeitados de maneira firme e visível por toda a comunidade. Quando uma pessoa era condenada por adultério, ela estava sujeita ao julgamento não apenas do ofendido, mas da coletividade que zela pela ordem moral estabelecida por Deus. Bom, prosseguindo. O apedrejamento, como mecanismo de justiça, também servia
para eliminar o mal do meio do povo, como apontado em Deuteronômio 22 e Levítico 20:10, removendo qualquer mancha de corrupção que pudesse comprometer a pureza e a santidade da sociedade de Israel. Isso reflete a visão de que o adultério não é apenas um crime privado, mas uma violação pública da lei de Deus, que exige uma resposta igualmente pública. O método do apedrejamento também se destaca em oposição às práticas modernas de justiça criminal, onde a punição tende a ser privada e conduzida de maneira distante da participação comunitária. Os sistemas judiciários modernos enfraquecem a dissuasão ao remover o aspecto público da punição e isolam o processo legal da comunidade, que deveria ser responsável por manter a ordem social. Na ausência de um sistema punitivo público e visível, como o apedrejamento, a sociedade moderna se torna cada vez mais permissiva com crimes graves como o adultério, que agora são tratados como meras infrações morais e não como ofensas contra a ordem legal de Deus. A eficácia do apedrejamento reside justamente em seu poder de intimidar, ao tornar claro que as consequências dos pecados graves são inescapáveis e que a justiça será aplicada conforme os termos estabelecidos por Deus. A aplicação da pena capital para o adultério por meio do apedrejamento não apenas cumpre a lei de Deus, mas também reforça a coesão moral e espiritual da comunidade. O apedrejamento, como método ordenado pela Escritura, é visto como um meio eficaz de dissuadir o pecado e manter a ordem pública ou social. A punição pública e participativa é necessária para que sirva como um lembrete constante da gravidade dos crimes que violam as leis divinas. A ausência desse tipo de justiça, segundo Gary North e outros teonomistas, leva à desintegração dos padrões bíblicos e à decadência moral da sociedade. Gary North brilhantemente e corretamente argumenta que o apedrejamento, além de ser um método eficaz e público de punição, era uma forma prática e econômica de aplicar a justiça divina, já que pedras são recursos abundantes e gratuitos. O uso de pedras para aplicar a pena capital evitava custos financeiros elevados que outros métodos de execução poderiam gerar, garantindo que a justiça fosse aplicada de maneira acessível a toda a sociedade. Além do aspecto prático, Gary North também aponta o simbolismo profundo envolvido no ato de apedrejar. Ao utilizar pedras para executar a pena, a sociedade estava, de certa forma, enterrando o culpado de forma simbólica. O apedrejamento era uma maneira pública de remover a impureza e o pecado do meio da comunidade, ao mesmo tempo em que sinalizava que o crime cometido era algo tão grave que exigia a eliminação completa do transgressor, tanto física quanto moralmente. As pedras jogadas pelos membros da comunidade serviam para literalmente sepultar o pecado, removendo-o do convívio social. Esse ato de enterrar o culpado também reflete a ideia de que a comunidade rejeitava completamente o comportamento pecaminoso, reafirmando a santidade da lei de Deus e a necessidade de manter a sociedade moralmente pura. Para Gary North, o apedrejamento não era apenas uma forma de execução, mas um processo simbólico de purificação da sociedade, onde o crime e o criminoso eram julgados e eliminados.
como uma expressão visível da justiça divina. A pureza sexual, conforme protegida pelo sétimo mandamento, é vital para o bem-estar da sociedade como um todo. Greg Bunsen aponta que a degradação dos padrões sexuais leva à corrupção das instituições sociais, resultando em uma cultura de permissividade e destruição moral. A aplicação rigorosa desse mandamento é essencial para preservar a ordem moral e a justiça na sociedade. O sétimo mandamento continua a ser relevante na era da nova aliança, uma vez que as leis de Deus são eternas e refletem o seu caráter imutável. Portanto, a Igreja e o Estado têm a responsabilidade de manter e aplicar esses padrões em suas respectivas esferas, promovendo a pureza e a santidade no casamento e na vida sexual de seus membros e cidadãos. A aplicação do sétimo mandamento na esfera pública, segundo a teonomia, implica em uma legislação que proteja o casamento e puna a infidelidade conjugal. Isso também inclui a promoção de uma... Não, perdão, errei aqui. Me confundi aqui, me desculpem. Bom, prosseguindo. A Igreja, por sua vez, tem o dever de disciplinar seus membros, chamando-os ao arrependimento e à restauração quando caem em pecado. Essa abordagem teonômica destaca a importância de manter a pureza e a santidade do matrimônio, não apenas como uma questão pessoal, mas como um aspecto essencial para a saúde espiritual e moral da sociedade como um todo. No Novo Testamento, o ensino sobre o casamento e o divórcio é claro em diversas passagens. E é importante entender como essas escrituras lidam com o segundo casamento, mesmo em casos de adultério. Vamos examinar os ensinamentos de Jesus e do apóstolo Paulo, assim como as passagens frequentemente utilizadas por teólogos que sustentam a permissão do segundo casamento em situações de traição, para oferecer uma análise mais completa dentro da perspectiva bíblica. Jesus, em seus ensinamentos sobre o casamento, é enfático ao afirmar que o casamento é uma união indissolúvel. Ele diz, Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E Marcos capítulo 10, versículos de 11 a 12. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos capítulo 10, versos de 11 a 12. Bem, nessas passagens, Cristo está reafirmando a santidade e a permanência do casamento. A única exceção que ele menciona é para casos de relações sexuais ilícitas, que é a infidelidade sexual. Contudo, a ênfase do texto
não está na possibilidade de um novo casamento após o divórcio, mas no fato de que quem se divorcia e casa novamente comete adultério. Isso sugere e indica que, mesmo diante de uma traição, o segundo casamento não é permitido. O foco de Jesus aqui é a indissolubilidade do casamento e a seriedade do compromisso matrimonial. A passagem de Lucas 16:18 é mais direta e não menciona exceções, fortalecendo a ideia da proibição ao segundo casamento. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Lucas 16:18. Essa afirmação de Jesus confirma que o ato de se casar novamente, independentemente da razão do divórcio, é adultério, o que deixa clara a proibição do segundo casamento. O apóstolo Paulo ecoa o ensino de Jesus em sua carta aos Coríntios. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10-11. Aqui, Paulo ensina que, se ocorrer a separação, a mulher deve permanecer sem se casar novamente, ou reconciliar-se com seu marido. Isso reforça a visão de que o segundo casamento, mesmo após o divórcio, não é uma opção legítima à luz das Escrituras. Alguns teólogos evangélicos argumentam que certas passagens do Novo Testamento oferecem uma abertura para o segundo casamento em casos de adultério. Abaixo, ou a seguir, estão algumas passagens comumente citadas. A cláusula de exceção que Jesus menciona em Mateus 19:9, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. É frequentemente interpretada por alguns como uma permissão para o divórcio e, por conseguinte, o segundo casamento. No entanto, essa leitura não deve ser aceita por quem está disposto a endossar a ortodoxia bíblica. Na visão desses teólogos, a exceção de Jesus refere-se apenas à permissão para o divórcio em casos de infidelidade, mas não concede permissão para um novo casamento. Outra passagem é 1 Coríntios 7,15, onde Paulo fala sobre a possibilidade de separação quando um cônjuge incrédulo abandona o crente. Se, porém, o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica sujeito à servidão. Deus vos tem chamado à paz. 1 Coríntios 7,15. Alguns defendem que o cônjuge cristão, abandonado por um incrédulo, está livre para casar novamente. No entanto, essa liberdade é uma liberação das obrigações conjugais, ou seja, não precisam lutar para manter a união, mas não necessariamente é uma permissão para um novo casamento. O casamento é uma aliança instituída por Deus e que deve ser mantida e respeitada conforme as ordens bíblicas. A indissolubilidade do casamento é um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja.
O adultério, assim como o divórcio, são atos que violam essa aliança. Assim, o ensino de que o segundo casamento é proibido, mesmo em casos de infidelidade, sustenta a santidade e a seriedade do matrimônio como uma instituição divina. A única maneira de honrar a aliança matrimonial é manter o casamento até a morte de um dos cônjuges, sendo a reconciliação a solução bíblica para casos de divórcio, não o novo casamento. Portanto, as passagens usadas por alguns teólogos para permitir um segundo casamento, mesmo após traição, são reinterpretadas dentro dessa estrutura teológica como reafirmações da indissolubilidade do casamento, e não como permissões para o recasamento. Qualquer violação dessa ordem é uma forma de pecado que deve ser evitada e combatida, tanto na vida pessoal dos crentes quanto na ética da igreja e sociedade. A questão da terminologia grega utilizada no Novo Testamento é crucial para uma compreensão adequada dos ensinos de Jesus sobre o divórcio e o adultério. No Evangelho de Mateus, especificamente no contexto em que Jesus aborda o divórcio, encontramos duas palavras gregas que, embora relacionadas, têm significados distintos: porneia e moicheia. Compreender a diferença entre essas palavras é fundamental para interpretar corretamente o que Jesus está dizendo sobre o divórcio e o segundo casamento. A palavra moicheia é o termo grego que se refere especificamente ao adultério. No contexto bíblico, o adultério é a relação sexual ilícita de uma pessoa casada com alguém que não é o seu cônjuge. O adultério, conforme os ensinos do Antigo e do Novo Testamento, é uma violação direta do sétimo mandamento: não adulterarás, Êxodo 20:14. E é um pecado grave que afeta a santidade do casamento, a aliança matrimonial e, segundo a palavra de Deus no Antigo Testamento, deve ser punido com a pena de morte. Levítico 20:10, Deuteronômio 22:22. A palavra porneia, por outro lado, tem um escopo mais amplo e refere-se à imoralidade sexual em geral. Esse termo abrange diversas formas de conduta sexual ilícita, incluindo fornicação, relações sexuais antes do casamento, prostituição e até incesto. É importante notar que porneia não se restringe ao adultério, que envolve pessoas casadas, mas engloba qualquer tipo de relação sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus para a santidade sexual. Ou seja, porneia pode se aplicar a indivíduos solteiros que se envolvem em condutas sexuais impróprias antes do casamento. Em Mateus 19:9, Jesus ensina: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui, a palavra utilizada por Jesus para a exceção no caso de divórcio é porneia e não moicheia. Isso significa que Jesus não está se referindo ao adultério, relação sexual ilícita dentro do contexto do casamento, ou seja, o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido. Tem relação sexual ilícita com alguém que não é seu cônjuge. Bem, então Jesus não está se referindo ao adultério como justificativa para o divórcio, mas sim à imoralidade sexual anterior ao casamento.
anterior ao contexto do casamento ou aliança matrimonial. A escolha da palavra porneia é significativa. Jesus está se referindo a casos de fornicação, especialmente em contextos de noivado ou comprometimento antes do casamento consumado. No contexto judaico do primeiro século, era comum que o noivado fosse visto como um compromisso formal e legal, quase equivalente ao casamento. E a descoberta de porneia, imoralidade sexual, durante o período de noivado, poderia justificar o rompimento desse compromisso, como vemos no exemplo de José e Maria, Mateus 1, 18 a 19. José, ao descobrir que Maria estava grávida antes do casamento consumado, planejou repudiá-la, divorciar-se dela, secretamente, acreditando que ela havia cometido porneia. Nesse contexto, porneia se refere à suspeita de fornicação ou imoralidade sexual antes do contexto do casamento, ou antes da consumação da aliança matrimonial do homem com a mulher. Portanto, quando Jesus usa porneia em Mateus 19, 9, ele está se referindo a situações em que a imoralidade sexual ocorre antes do casamento e não ao adultério, que é a imoralidade sexual cometida durante o casamento, moicheia. A distinção entre porneia e moicheia é crucial para compreender a posição de Jesus sobre o divórcio e o segundo casamento. Jesus, ao usar porneia, não está abrindo a porta para o divórcio em casos de adultério, mas está se referindo a situações de imoralidade sexual anteriores ao casamento. Isso significa que, mesmo em casos de adultério dentro do casamento, o divórcio e o segundo casamento não são permitidos. Como visto em Mateus 19:9, se uma pessoa se divorcia de seu cônjuge por qualquer outra razão além de porneia, imoralidade sexual pré-marital, e se casa novamente, ela comete adultério, moicheia. O adultério é uma violação grave da aliança matrimonial, e o segundo casamento é uma perpetuação desse pecado. É o adultério continuado. Alguns teólogos evangélicos argumentam que a exceção de porneia em Mateus 19:9 também se aplica ao adultério dentro do casamento. No entanto, isso não é corroborado pelo uso específico de termos no grego. O Novo Testamento claramente distingue porneia, fornicação e imoralidade sexual antes do casamento de moicheia, adultério ou imoralidade sexual dentro do contexto do casamento, no contexto marital. Dessa forma, a ideia de que o adultério dentro do casamento justifica o divórcio e o recasamento é equivocada. Porque a Bíblia considera o casamento como uma aliança indissolúvel e que reflete a relação entre Cristo e sua igreja. A distinção entre porneia e moicheia no Novo Testamento reforça a santidade do casamento como uma instituição que deve ser protegida e preservada. O uso de porneia por Jesus em Mateus 19:9 refere-se à imoralidade sexual antes do casamento e não justifica o divórcio e o recasamento em casos de adultério. Portanto, à luz dessa distinção, o casamento deve ser visto como uma aliança perpétua, e o recasamento após o divórcio, mesmo em casos de adultério, é uma violação da lei de Deus no sétimo mandamento.
Essa perspectiva fortalece a visão de que o casamento é uma instituição sagrada e a infidelidade, embora seja um pecado grave, não é motivo suficiente para dissolver a aliança matrimonial diante de Deus. A reconciliação e o perdão são preferíveis ao rompimento da aliança, e o segundo casamento é proibido. A situação em muitas igrejas evangélicas contemporâneas que permitem o segundo casamento, mesmo quando o cônjuge traidor ainda está vivo, é de grande seriedade e gravidade à luz das Escrituras. Ao adotar uma abordagem permissiva quanto ao recasamento, especialmente em casos de adultério, muitas igrejas acabam desconsiderando o ensino claro da Bíblia sobre a indissolubilidade do casamento e o que constitui adultério. A Escritura é enfática ao afirmar que o casamento é uma aliança divina entre o homem e a mulher, que reflete a união entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:31-32. Quando um casal se une em casamento, essa aliança deve ser respeitada até que a morte separe os cônjuges. E não há exceções para a quebra dessa aliança, simplesmente por traição ou adultério. No entanto, muitas igrejas têm permitido o segundo casamento sob a justificativa de que a infidelidade dissolve o vínculo matrimonial, quando na realidade o ensino de Cristo não concede essa permissão. O que vemos em Mateus 19:9 é a permissão para a separação em casos de porneia, relação sexual ilícita antes do casamento, durante o noivado, e não em casos de moicheia, adultério. Contudo, a concessão para o divórcio em casos de porneia não inclui o recasamento enquanto o cônjuge original ainda estiver vivo. Jesus afirma de maneira clara que qualquer pessoa que se casa novamente enquanto seu cônjuge ainda está vivo está cometendo adultério. Quem repudiar sua mulher, exceto por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Mateus 19:9. E o apóstolo Paulo reforça esse ensino na epístola de Romanos, capítulo 7, em que diz, do verso 2 ao 3: Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Romanos 7, 2-3. Bom, este é um ponto de muita seriedade, pois segundo o ensino bíblico, aqueles que entram em um segundo casamento enquanto o primeiro cônjuge ainda vive, estão de fato vivendo em adultério contínuo. A tendência de permitir o segundo casamento em caso de adultério dentro de muitas igrejas evangélicas tem levado muitos a um estado de pecado contínuo. Muitos cristãos, líderes e teólogos estão vivendo ou incentivando outros a viverem em adultério sem perceber a gravidade dessa ação aos olhos de Deus.
A Bíblia é clara ao afirmar que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. E aqueles que promovem esse pecado estão levando outros à condenação. As igrejas que permitem o recasamento, ignorando o fato de que o cônjuge traído ainda está vivo, acabam enfraquecendo a doutrina da aliança matrimonial. Essa permissividade contraria o claro mandamento de Deus e resulta em um grave pecado de negligência pastoral. Jesus enfatiza que o adultério é uma violação tão séria que, em tempos antigos, era punido com a pena capital. Levítico 20, 10. E continua sendo um pecado que deve ser punido com pena capital, uma vez que a lei de Deus continua sendo válida até hoje e continuará sendo para sempre. Pois nenhum tio ou vírgula da Escritura pode ser anulado ou abolido. Bom, hoje, embora o sistema civil não imponha essa pena, o pecado permanece gravíssimo aos olhos de Deus. E o adultério continua sendo punível com a morte. Portanto, todos os governos civis das nações do mundo devem aplicar pena capital contra quem comete o pecado de adultério. Bem, teólogos, pastores e líderes que ensinam ou permitem o segundo casamento, nessas circunstâncias, carregam uma responsabilidade espiritual enorme diante de Deus. Como mestres da palavra, eles têm uma responsabilidade mais severa diante do Senhor. Vamos lá para a Epístola de Tiago, capítulo 3. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Se os líderes e mestres espirituais continuam a permitir ou promover o segundo casamento, sabendo que isso contradiz as Escrituras e que com isso estarão induzindo e conduzindo pessoas a pecarem, a cometerem adultério, eles estão incorrendo em uma responsabilidade ainda maior. Estão não apenas tolerando o pecado, mas conduzindo outros a pecarem de forma contínua. Esses líderes terão que prestar contas a Deus por terem levado o povo a andar em desobediência direta aos mandamentos divinos sobre o casamento. É necessário que haja um retorno à fidelidade bíblica nas igrejas. O casamento deve ser respeitado como uma aliança indissolúvel. E o adultério, que tem sido tolerado por muitos, precisa ser reconhecido e tratado como o grave pecado que é. As igrejas devem chamar seus membros ao arrependimento, tanto para aqueles que já se encontram em um segundo casamento, enquanto o cônjuge ainda vive, quanto para os líderes que têm ensinado erroneamente sobre essa questão. O arrependimento verdadeiro implica em abandonar o pecado e restaurar a obediência ao mandamento de Deus. Se conformar à obediência ao mandamento, se conformar à lei de Deus. Portanto, a questão do recasamento após o adultério não é apenas uma questão de opinião teológica ou de conveniência pastoral e eclesiástica, mas envolve diretamente a santidade e obediência aos mandamentos de Deus. A manutenção da pureza do casamento é um reflexo da fidelidade de Deus para com seu povo. E qualquer distorção dessa verdade terá sérias consequências espirituais. Em última análise, líderes e igrejas que estão permitindo e promovendo o segundo casamento em circunstâncias que violam os mandamentos bíblicos
terão de prestar contas a Deus por suas ações e seus ensinamentos errados. A gravidade desse assunto não pode ser subestimada, e um chamado urgente ao arrependimento e a reforma doutrinária nas igrejas é necessário para honrar a palavra de Deus e proteger a santidade da aliança matrimonial. Bem, concluindo, vimos como o 7º mandamento protege a santidade do casamento e proíbe o adultério, como uma ordem divina com consequências eternas. A fidelidade no casamento reflete a fidelidade de Deus para com o seu povo. Qualquer distorção dessa aliança é gravemente condenada nas Escrituras. Também discutimos a responsabilidade dos líderes e teólogos em ensinar corretamente sobre o casamento e o adultério. Lembrando que o recasamento, enquanto o cônjuge que traiu ainda vive, é um pecado de adultério contínuo, conforme o ensino de Jesus e dos apóstolos. Que possamos refletir sobre a seriedade deste tema e buscar sempre honrar os mandamentos de Deus em nossa vida e em nossas famílias. Bem, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se inscreva caso ainda não seja um inscrito, deixe seu like, comenta e compartilha para engajar o vídeo e o canal. Bem, é isso. Obrigado pela atenção até aqui e até o nosso próximo encontro.